chegamos no momento da notícia. E você que está ouvindo a gente vai também ficar bem informado. Estou muito contente de retornar, né, ao programa depois desse intervalo de carnaval, para que a gente pudesse então dar continuidade nesse projeto, onde a gente fala da nossa Amazônia, onde a gente fala da nossa região. Lembrando que logo mais a gente tem aí nossa convidada, né, a escritora Silvia Grijó, que já está nos estúdios, e a gente agradece a sua presença. E você que está ouvindo a gente, com certeza vai se deliciar com entrevista, com informação, hoje de alto nível, bem cultural. Vamos começar com o momento da notícia. Olha só, a Operação Federal combate garimpo ilegal e identifica trabalhadores em situação análoga à escravidão no Amazonas. A Polícia Federal, o Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, o Ministério Público do Trabalho, MPT, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, IBAMA, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, e a Polícia Militar Ambiental deflagraram, entre os dias 10 e 13 do 3, a Operação Chapiri para combater as organizações criminosas que atuam no garimpo ilegal no Rio Madeira, nas proximidades do município de Borba, no Amazonas. Então, pessoal, é muito importante a gente puxar, falar sobre esse assunto do garimpo ilegal, porque, na verdade, o garimpo é uma forma de trabalho, mas ele tem que ser legalizado, ele tem que ser autorizado pelas instituições, pelos órgãos competentes. Ele não pode ser feito de qualquer maneira, por quê? Porque degride, e tudo que nós brigamos, tudo que nós lutamos aqui na nossa querida Amazônia é pela preservação. O poder público está de parabéns, do Amazonas, do Brasil, está de parabéns pelo combate, inclusive preservando a idoneidade dos trabalhadores, daquelas pessoas que precisam sobreviver de alguma forma trabalhando, mas tem que ser de modo que a legislação lhe tenha e lhe possa dar esse amparo com toda a legalidade do nosso sistema, falando-se em direito público e privado brasileiro. É isso mesmo, Lúcio. Mais notícia agora de polícia, né? Polícia deflagra operação duplo impacto e prende quadrilha no Amazonas. A Polícia Civil do Amazonas realizou na última quarta-feira, 12, a operação duplo impacto, resultando na prisão de 5 indivíduos envolvidos em crimes de tráfico de droga, roubo e corrupção de menores no município de Itacoatiara, que fica a 176 quilômetros de Manaus. A ação contou com o apoio do delegado fluvial, da Delegacia Fluvial DEFLU, e fez parte da Operação Fronteira Mais Segura e Protetor das Fronteiras e Divisas. Essas operações, Lúcio, e você, amigo ouvinte que está ouvindo a gente, elas estão se tornando corriqueira. Inclusive, a exemplo do estado do Pará, que tem na frente da cidade de Óbidos a Operação Candiru, que é uma base fluvial das Forças Nacionais, onde já prenderam em apenas 6 meses mais de 500 quilos, né, de drogas, além de conseguirem deflagrar aí, descaminhos de mercadorias que viajam sem nota por esse imenso rio da Amazônia, Lúcio. Exatamente, Valmir. Essa questão do combate ao tráfico de entorpecente, ela também é tão importante quanto o combate ao garimpo ilegal que a gente acabou de falar. Isso. Por quê? Porque hoje provavelmente deve estar entre as 5 piores doenças do mundo, é o tráfico e o uso de entorpecente ilegal. Então vamos lá, agenda cultural. Nesse fim de semana tem teatro, dança, boi bumbá em Manaus, sabia? Sábado, por exemplo, hoje, dia 15, acontecerá um espetáculo. O nome do espetáculo é denominado Ninho. O espetáculo de dança Ninho será apresentado no Teatro da Instalação, no Centro Histórico de Manaus. A encenação, ocorre às 18 horas. Espetáculo Brinco de Ouro também. O espetáculo Brinco de Ouro, interpretado por 7 artistas, será apresentado no Teatro Amazonas às 20 horas.
A apresentação é gratuita e aberta ao público, por ordem de chegada, tá, pessoal? Olha a organização na hora de entrar. Faz parte de um projeto da Favelinha. Isso aí também é de suma importância, né? A cultura do Amazonas, do Brasil, né, Valmir? E tem muita gente que não conhece o Teatro Amazonas, aproveitar esse momento para assistir esse espetáculo, né? Que é 0800, como diz na linguagem popular. E domingo, Lúcio? Olha aí, olha só. O domingo já tem um espetáculo Sebastião. O espetáculo Sebastião será apresentado pela primeira vez no Teatro Amazonas. Volta ao Teatro Amazonas aqui, pessoal. A peça é um sucesso do Ateliê 23 e tem início às 18 horas. E aí, olha aí, ainda tem mais. Tem o ensaio da Batucada 2025. O Boi Bumbá garantido, o nosso querido Boi Bumbá garantido. Querido? Querido garantido, por quê? Porque nós temos 2 Boi Bumbás no Amazonas que antigamente eram 3, garantido, caprichoso e o campineiro. Hoje são 2. Eu, particularmente aqui, eu posso gritar e berrar os 7 mundos. Eu sou garantido. Então, o Boi Bumbá Garantido promove um ensaio aberto ao público no complexo Botinaile, né? No centro de Manaus, a partir das 17 horas. O evento contará com a presença do pajé do Bumbá, Adriano Paquetá. Valmir, essa questão de garantido, eu gosto bem de enfatizar que eu sou garantido. E quem for garantido me dê um abraço, porque eu tive a felicidade de morar em Parintins. Um grande abraço aos meus amigos de Parintins. Tive a felicidade de morar por 5 anos em Parintins. E na época da minha pré-adolescência, fase adulta, morei, adivinha onde? Na Baixa da Xanda. Baixa da Xanda é o reduto do garantido, lá na Baixa do São José. Eu morava fundo com a casa do seu Lindolfo Monteverde, do seu Antônio Monteverde, que depois passou para o seu Lindolfo, antes do seu Lindolfo e depois para o seu Antônio, que era filho dele. Então eu tenho uma amizade muito segura com esse povo, mas nada contra o contrário, que é o caprichoso. Um abraço a todos os nossos amigos aí do Boi Bumbá Caprichoso. Legal, esse local aí, Lúcio, fica realmente lá no centro de Manaus, ali naquela parte antiga, onde estão restaurando. Então as pessoas podem chegar lá e participar desse evento. Olha, mais notícia policial, laboratório de droga. Olha só essa informação, esse trabalho que a polícia fez, e parabéns, né, às pessoas que contribuem em denunciar. Laboratório de droga descoberto dentro do condomínio na zona leste de Manaus, dentro de condomínio, laboratório, viu? Tá bom pra ti? Você não pode nem abrir um MEI dentro de condomínio, imagina, né, um laboratório de drogas, Meu né? Deus do céu. No local, a Polícia Militar do Amazonas encontrou 20 tonéis de 50 litros com substâncias químicas, além de 6 quilos de cocaína. Segundo o comandante da 11ª Companhia Interativa Comunitária, SICOM, Capitão Roger Aquino, por volta das 21 horas, os policiais militares receberam uma denúncia que informava a possibilidade da existência de um laboratório de droga dentro de um condomínio na rua Juruá. Que coisa, hein, Lúcio? Caraca, meu. Rua Juruá deve ser da Cachoeirinha, né, Valmir? Não, aqui próximo ao Coroado. Já, Juruá, bom, naquela região ali, já saindo da leste, a zona centro-sul, mas é uma tristeza, aquilo que a gente estava falando, né? Esse combate contra o tráfico de entorpecente, ele deve ser perpétuo, porque como a gente já falou, provavelmente essa coisa aí deve ser uma das 3 piores doenças do mundo. É verdade. A gente vê cada seres humanos aí na rua que dá dó, dá vontade de chorar. Parabéns à autoridade policial pelo combate, pela eficácia em dar realmente essa resposta à sociedade. Então, vamos lá. Donos de perfis em redes sociais suspeitos de publicarem notícias falsas são presos em operação da Polícia Civil. A ação policial ocorreu na manhã da sexta-feira, dia 14. Segundo as investigações, o grupo, formado por 5 pessoas, cometia crimes contra a honra de moradores do município amazonense por meio de postagens no Instagram. Entre as fake news publicadas, estavam informações de pessoas casadas
que traiu e nomes de pessoas que supostamente possuíam HIV. Lembrando que tudo é fake news, né? Exatamente. Como é que o cara vai falar de uma pessoa casada puritana, meu amigo? Os suspeitos devem responder por associação criminosa, extorsão, crime contra o sistema financeiro, calúnia, difamação e injúria. Eles já se encontram à disposição da justiça. Isso. Esse é um crime também que hoje é corriqueiro, né? Esse uso indevido da internet. E agora, com a inteligência artificial, isso aí virou moda entre essas pessoas, entre esses caras sem escrúpulo. É interessante isso, Lúcio, porque se fala tanto, né, em combater aí as Big Tech, em relação às fake news, às mentiras publicadas na internet, as calúnias, difamação, que você como advogado já sabe que tem já tipificado esses crimes no Código Penal brasileiro, e a polícia está fazendo a coisa certa, em vez de a gente ficar aí brigando com as grandes empresas e exatamente nos endereços de IP dessas pessoas. Essas pessoas colocavam essas fake news para extorquir dinheiro dessas pessoas. Isso realmente é um crime bárbaro, né? Com difamação, calúnia, e a polícia está certo, tem como identificar essas pessoas. Sim, tem sim. como ir atrás delas, né? Através do endereço de IP, que é como se fosse um CEP, né? Nosso normal. Então, eu acho que se combate as fake news exatamente por aí, assim, indo atrás daqueles que praticam realmente. Tá certo? Então, vamos lá. Olha, a novela, né? A Prefeitura propõe manter tarifa de ônibus em R$ 4,50 para usuários de baixa renda em Manaus. A Prefeitura de Manaus apresentou na quinta-feira 13 uma proposta para manter a tarifa de ônibus em R$ 4,50 para usuários de baixa renda cadastrado no cadastro único, que é CadÚnico, enquanto a tarifa para demais usuários seria de 5. E vale transporte adquirido por empresa teria o valor de R$100. Quer dizer, acaba que o empresário sendo, né, levado tantos impostos, né, que se paga hoje, tantas taxas, tantas contribuições que se paga hoje, né? E nessa negociação, nesse projeto, com certeza o empresariado, né, os representantes do empresariado não foi chamado. Lembrando que a prefeitura não paga isso daí, né, para os donos das empresas de transporte. Ela está pagando em média R$11. Que coisa, hein? Caro. Mais caro que um Uber, né, Lúcio? Pois é, e as pessoas, e eles não desistem, né? A justiça vai lá e diz, olha, não pode ser desse jeito, tem que ser melhor esclarecido, tem que ser melhor calculado, mas eles não desistem. Enfim, imposto, né? Imposto é imposto. E não venha me dizer que a prefeitura ela subsidia, não. É o nosso dinheiro, é o nosso conforto, o conforto dos usuários do sistema de transporte que não é respeitado. É um negócio complicado. Mas enfim, olha, vamos lá. Governo Lula corta 7,7 bilhões da Bolsa Família no orçamento. Gestão petista tomou decisão para acomodar uma série de novas despesas. O governo Lula pediu ao Congresso alterações no orçamento deste ano para acomodar uma série de novas despesas, como 3 bilhões adicionais para o auxílio gás e um aumento de 8 bilhões em gastos previdenciários. Diante desse cenário, o governo solicitou o corte de 7,7 bilhões no Bolsa Família, ampliando a redução de despesas com o programa já prevista no pacote de contenção de gastos. Homem, eu não sei se eu rio ou se eu choro. É porque, olha só, veja bem, a notícia está dizendo que é por conta de adicionais do orçamento para acomodar esses adicionais que entrarão. Por exemplo, 3 bilhões adicionais para o auxílio gás e 8 bilhões para a Previdência. A Previdência, eu me calo porque a Previdência é precisa. O cidadão trabalha a vida inteira, ele precisa se aposentar, ele precisa ter um conforto na idade. Ou o cidadão é acometido por o PCD, que chama, né, já nasce, ou então no decorrer do seu trajeto, da sua vida, ele é acometido por uma determinada doença e ele precisa mesmo
que a União, que o Estado e que o município lhe dê essa segurança. A Bolsa Família, 7,7 bilhões é tirado da Bolsa Família. Poxa, Valmir, eu concordo quando se retira, eu não estou falando indiscriminadamente, porque a Bolsa Família, quando ela foi criada lá na década de 90, pelo então presidente FHC, que tinha o nome de Vale Gás e Bolsa Escola, né? Bem pontuada a criação. Tinha o nome de Vale Gás e Bolsa Escola. Para que ela foi criada? Ela foi criada porque a mãe não tinha condição nem de cortar uma lenha para fazer a comida para o seu filho ir para a merenda. Então foi criada Vale Gás, que era para dar condição da mãe comprar aquela botija de gás, para fazer o cafezinho, o chá, que na nossa época era chá de cidreira, e o Bolsa Escola, que era para incentivar os... Chá de cidreira. Chá de cidreira. O Bolsa Escola, que era para incentivar os pais a segurar as crianças. Só que esse programa, Valmir, ele era um programa rotativo, ele não era permanente. Eu me lembro que teve um repórter que chegou com o FHC, com o então presidente Fernando Henrique Cardoso, e perguntou: presidente, o senhor é uma pessoa generosa, boa, fazendo esse programa? Ele disse: minhas mãos não são caridosas. Quisera eu elas fossem justas. Esse programa, ele era temporário, era 6 meses, enquanto o pai de família... E assim, só tinha direito quem não tivesse oportunidade no mercado, quem não tivesse condição de trabalhar. Então, olha, você tem 6 meses para você conseguir um trabalho e vir aqui e abrir mão para uma terceira pessoa que esteja na sua condição hoje. E depois disso, transformaram aí no Bolsa Família e tal, e outra coisa, ainda tem mais. O governo atual, ele votou contra esse projeto lá atrás. Mas quando o governo entrou, ele mudou o nome, disse que foi ele que criou, e agora está sentindo o peso, que é muito gasto, é muito custo. Tem pessoas que recebem que não precisam. Aquelas pessoas que precisam, concordo, merecem e faz sentido elas receberem. Mas tem que fiscalizar. Um prazo e fiscalização assídua, ferrenha, para ver quem que está lá e quem precisa e quem não precisa. Concordo com o corte, mas não pode ser indiscriminadamente. Perfeito, Lúcio. Então, a nossa última notícia de hoje, uma notícia que todo mundo que está ouvindo a gente precisa refletir, precisa verificar, a partidária, mas é importante que a gente dê. Assédio generalizado no Ministério dos Direitos Humanos de Lula. O Ministério Público do Trabalho investiga a continuidade das denúncias, mesmo após a saída de Silvio Almeida da pasta, que era um antigo ministro aí, do Ministério dos Direitos Humanos. O Ministério Público do Trabalho investiga a continuidade das denúncias de assédio moral no Ministério dos Direitos Humanos, mesmo após a saída de Silvio Almeida do comando da pasta, hoje chefiada pela ministra Macaé Evaristo. Segundo o Estadão, que foi quem publicou essa matéria, o Ministério Público do Trabalho encontrou indícios que a prática é generalizada, a suspeita é reforçada pelo alto número de afastamento por saúde mental do Ministério dos Direitos Humanos, além da troca de funcionário, ou seja, um turnover, aquela saída, toda hora sai esse, entra outro, e ainda continua. E até agora a gente não sabe ainda o que aconteceu ainda com o Silvio Almeida, né? Tá lá, né? Seguro. E possivelmente ninguém vai saber, né? Porque daqui a 1 mês, 2 meses, todo mundo já esqueceu isso. A imprensa não tem interesse. E tem aquilo que eles colocam agora, né, como 100 anos de solidão. Que antes era proibido, agora já é tudo. Olha só, Evomir,